Oi pessoal, aqui é a Raíssa e eu tô aqui para mais um vídeo. Antes de começar o vídeo eu queria dar um aviso. Esse vídeo que eu vou fazer hoje vão ter coisas negativas nele. Então eu não quero que vocês se assustem com o que eu vou dizer e eu preferia que vocês, quem não estiver preparado, não assista, tá certo? Eu vou falar dos planetas que causam separação do mundo material. É esse o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá. Quais são os planetas que separam a gente do mundo material? Sol, Rahu, Ketu e Saturno. E por que eles fazem isso? Eles fazem isso de formas diferentes. O Sol, ele separa a gente do mundo material porque ele purifica a casa que ele está. Ou seja, se por exemplo o Sol está na casa 9, ele vai purificar a casa da crença, da religião. Ou seja, talvez essa pessoa com o Sol na casa 9 não tenha religião. Ou seja, esteja separado da religião. Ou encare religião como todos somos um só. Ou encare religião, todas as religiões de forma igual. Não tenha separação. Então o Sol torna essa área da vida da pessoa uma área mais espiritual. Porque todos esses planetas que causam separação do mundo espiritual, eles querem fazer a gente entender que nós precisamos deixar de besteira, deixar de apegos desnecessários, certo? Cada pessoa vai ter um aprendizado, cada pessoa está num nível de aprendizado. Então, o lugar onde seu Sol está não é o lugar onde o meu Sol vai estar. Porque o meu aprendizado é diferente do de vocês. E assim vai. Então o Sol, ele ensina a gente, separando a gente do elemento onde ele toca, só que de forma para purificar a casa. Ele purifica a casa que ele está. Ou seja, por exemplo, se o Sol está na casa 5, ele separa o indivíduo dos filhos. Como assim? O indivíduo pode ter filhos e morar longe dos filhos. Ou se separou da esposa e a esposa ficou com os filhos. E o cara que tem o Sol na casa 5 ficou sem os filhos. Isso é possível, porque o Sol ele queima a casa onde ele está. Então existe uma separação. Mas olha só, tem que ter cuidado com essa história de separação, porque nem sempre a separação é física. Muitas vezes a separação é apenas no dia a dia. A pessoa leva um dia a dia agitado, não tem tempo de ver os filhos, mas o relacionamento com os filhos é ótimo, porque o Sol fica muito bem na casa 5, certo? Então vai depender de mapa para mapa, vai depender do que o Sol representa para você. Seu ascendente é Leão, o seu Sol é dono do ascendente, vira um planeta positivo. Isso vai depender de mapa para mapa. O que eu tenho visto é que, mesmo quando o planeta é benéfico para aquele ascendente, o Sol ainda exerce suas qualidades negativas. Quais são? A de queimar. O Sol queima a casa e ele queima os planetas que estão perto. E o que é que acontece quando o Sol queima os planetas que estão perto? Aquele planeta que está muito perto do Sol, ele vai perder a força. Ele não vai ter muito a dizer. Ele vai trabalhar para dentro. Então, por exemplo, é muito comum ver em mapas Sol junto com Mercúrio. Sol vai queimar Mercúrio se estiver muito próximo. E o que é que vai acontecer? A comunicação da pessoa não vai ser para fora, vai ser para dentro. A pessoa vai falar, vai pensar tudo, vai ser uma pessoa extremamente inteligente, mas não vai conseguir expressar. Pode ser que aconteça isso. Então o Sol, ele tende a separar, isso que eu estou querendo dizer. Você daquele elemento, onde o Sol toca. É muito interessante ver isso. Quando o Sol está na casa 1, ele queima a casa 1. Ele talvez dê muito ego para a pessoa, mas talvez ele te separe um pouco da sua personalidade, daquilo que você tenta ser e não consegue ser. O Sol é um planeta extremamente espiritual,
certo? O Sol, ele é Sattvic, um planeta Sattvic. Então ele age em prol da espiritualidade, né? O Sol é o grande doador de energia para os planetas. E ele dá sem pedir nada em troca. E é isso que um bom pai faz. Um bom pai, que é representado pelo Sol, ele dá sem esperar nada em troca do filho. Então é isso em relação ao Sol. Outro planeta que separam as pessoas do elemento que o planeta toca é Saturno. Saturno, ele separa as pessoas de outra forma. Ele separa dando problemas, ele separa dando obstáculos, ele atrasa a nossa vida de alguma forma. Porque a gente cometeu erros em vidas passadas e Saturno agora está dizendo, olha, as coisas vão ficar mais difíceis para ti, porque você abusou em vidas passadas. E eu falo abusou aqui de uma forma ampla. Não é abuso só físico, é abuso psicológico, é abuso de autoridade, de qualquer forma, qualquer tipo de abuso. Até um abandono se torna um abuso de relacionamento, certo? Então Saturno, ele quer compromisso. Ele vai exigir compromisso na casa que ele está. E se a pessoa não puder dar esse compromisso, ele vai separar você do elemento. Então é muito comum Saturno na casa 7. Se a pessoa tenta casar cedo, se compromete antes do tempo, ele vai lá, ó, separa. Como que Saturno separa você do seu cônjuge, por exemplo? Ele faz o relacionamento ficar difícil. Fica difícil, fica desgastante, fica sacal, fica seco. Então Saturno vai aos poucos tirando esse relacionamento da vida das pessoas. Outra forma que Saturno separa. Saturno, ele separa a gente, inclusive do nosso corpo. Então ele é tido como um dos planetas da morte, certo? Porque na hora que o relógio clica, é hora de a gente morrer. Ou seja, do corpo morrer. O espírito segue adiante. Então, por exemplo, Saturno na casa 12, ele bloqueia essa passagem. Ou seja, ele bloqueia por um tempo, até a pessoa ficar madura, a passagem da casa 12. E o que é a casa 12? Casa 12 é uma das casas da morte. Por quê? Porque é a casa onde você sai do corpo e vira espírito. É a casa onde você está dormindo e sonha. Então, você não está ali de corpo presente. Não é uma casa física, é uma casa espiritual. Então, tem muitas pessoas com Saturno na casa 12 que tomam remédio para dormir. Eu já vi casos assim. E por que essas pessoas tomam remédio para dormir? Porque Saturno está bloqueando o sono. Ou seja, Saturno está fazendo a pessoa ficar no mundo material. Essa pessoa precisa ficar presente no mundo material. Então Saturno bloqueia. E aí o que é que acontece? A pessoa toma remédio, medicação para dormir. Porque todo ser humano precisa dormir. Então tem casos extremos assim. Claro, vai depender do que Saturno representa para você. Saturno é Yoga Karka para o seu mapa. Saturno é dono do ascendente. Isso aí muda o cenário. Saturno, ele se torna mais benéfico quando ele é Yoga Karka. Quando ele é dono do ascendente. Ele se torna um planeta benéfico. Então, claro, isso aí vai depender de pessoa para pessoa. Mas Saturno na 12, a pessoa pode ter insônia. E o que eu acho mais sério é a pessoa demora a se libertar do corpo. Ou seja, na hora da morte da pessoa, o espírito vai ter dificuldade em sair do corpo. Porque olha só, o processo de morte nada mais é do que o corpo não serve mais. A frequência do corpo não está mais em frequência com o espírito. E o que acontece? Quando essa frequência não é mais a mesma, o espírito sai. E isso é o processo de morte. Uns espíritos saem facilmente, outros não, outros ficam, certo?
Então, essa é a parte que eu acho mais difícil para quem tem Saturno na casa 12. Eu sei de um caso de uma pessoa que em vidas passadas recebeu injeção letal. Só que o corpo não obedeceu, o corpo não foi se desligando com a pessoa consciente ainda. Então o corpo foi se desligando e a pessoa foi sentindo isso o tempo inteiro, certo? A gente sabe, não sei se vocês sabem, que injeção letal não é morte rápida. Injeção letal pode ser uma morte devagar e dolorosa. E o problema todo é que o corpo dessa pessoa reagiu à química da injeção. Então essa pessoa demorou a morrer e sentiu o processo, quando não era para estar sentindo o corpo se desligando, certo? Era para ter apagado logo. É isso, o espírito não saiu, isso foi em vidas passadas. Quer dizer que essa pessoa vai repetir isso nessa vida? Não, certo? Mas quando você vê Saturno lá na casa 12, pode ter ocorrido um caso assim. No caso de Rahu, como é que ele separa as pessoas do elemento? O Rahu, ele separa porque você não tem experiência com aquilo. Então, toda vez que você vai buscar onde Rahu está, você erra. E você sente aquela sensação de que você não fez direito, de que você não cumpriu o seu papel. Pode ser um dos sintomas de perda, certo? O Rahu, ele é muito active, ele é bastante maléfico. Então ele pode virar a sua vida do avesso, se ele achar que você deve ir para outro caminho. No caso de Ketu, também, ele age como o Rahu, ele tira você daquele elemento, só que ele te joga um desafio de vidas passadas. Ele te joga um desafio de vidas passadas para você lidar com aquilo de novo, sofrer de novo e melhorar e consertar. Então, Ketu, você tenta aperfeiçoar aquilo que você fez em vidas passadas. Ketu não é aquilo terminado, não. Ketu é aquilo que você tem que rever. Então, Ketu traz pessoas do passado para você lidar, mas pode levar essas pessoas embora. Então, pessoas que têm Rahu na casa 1, Ketu na casa 7. Muitas pessoas perdem o cônjuge, ou por morte, ou por separação. Por conta disso, porque Ketu trouxe aquela pessoa, você completou aquele karma, e Ketu diz, olha, tá bom. Então, Ketu e Rahu, eles agem em dupla nisso. Aquilo ali, você já experimentou, agora passa para outra coisa. E eles vão te colocando onde eles acham que deve. Então, assim, esses planetas que causam separação, eles vêm baixar a nossa guarda. De que, olha, não é você que está no controle. Claro, você tem livre-arbítrio. Você, como eu falei no vídeo de karma, você cumpriu uma missão no passado, fez algo e está colhendo os frutos agora. E você continua agindo, você continua decidindo as coisas. Mas muitas vezes as grandes mudanças que ocorrem na nossa vida não é nossa escolha, certo? É algo que a gente tem que passar. É algo que a gente precisa aprender com essas mudanças. E esses planetas, eles são os grandes, eu diria, exceto o Sol. Mas Saturno, Rahu e Ketu, eles são os grandes causadores das mudanças. E as mudanças, elas são assustadoras, mas elas são para o nosso bem, né? Elas são para mostrar a gente, olha, você não sabe tudo, você não manda na sua vida, você tem mais o que aprender, seu caminho mudou. Então, se você está levando uma vida rotineira e talvez até um pouco chata para o seu gosto, isso é devido a Saturno. Saturno está mantendo você nessa vida. E assim, eu acho que você devia ser grato por isso. Eu sou grata por isso. De Saturno me manter fazendo o que eu tenho feito. Então era sobre esses 4 planetas que eu queria conversar com vocês. O problema maior ocorre quando esses planetas estão juntos. O que é que eu quero dizer com isso? Tirando o Sol, tá? O Sol, ele causa problema, mas causa mais problema com o ego,
com autoridades, com o pai, com eu sei isso melhor do que você, eu quero isso pra mim, eu mando aqui, eu faço isso melhor. O Sol tem essas questões quando ele está mal resolvido. Essas questões de ego, né? Meu trabalho é melhor do que o seu, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Então, isso é problema do ego, tá? Na minha opinião. O que acontece, que eu acho que torna o karma da pessoa ainda mais intenso, é quando Saturno se junta com Ketu ou Saturno se junta com Rahu. Isso na astrologia védica tem uma yoga para essa conjunção de planetas, Saturno com Ketu, Saturno com Rahu. É uma yoga maléfica e essa yoga, se vocês estiverem no mapa, é devido a uma curse, a uma maldição que jogaram em vocês. Os indianos acreditam nisso. Em relação a essa maldição, não é qualquer maldição, não é eu espero que você queime no inferno. Né? Uma pessoa joga isso para outra. Não é esse tipo de coisa que eu tô querendo falar para vocês. Significa que a pessoa que tem essa conjunção no mapa fez algo concreto, tá? Porque eu tô falando aqui do mapa do D1, do mapa principal. E essa conjunção, se vocês estiverem no mapa principal, é sinal que vocês agiram, vocês fizeram algo, certo? No mundo concreto, uma ação, um karma, e esse karma machucou alguém, esse karma fez mal para alguém, e um mal significativo, a ponto de você ter sido amaldiçoado por essa pessoa, ou por um grupo de pessoas, ou pelo universo, sei lá, pela natureza, tá bom? Então, por exemplo, se essa yoga acontece na casa 5, por exemplo, Saturno com Rahu, dificulta a educação, dificulta a escola. Se essa yoga acontece na casa 9, também vai dificultar a escola. Se essa yoga acontece na casa 4, também vai dificultar a escola. Se essa yoga acontece na casa 12, é terrível, é a natureza punindo o indivíduo, certo? Então, se essa yoga acontece na casa 8, principalmente Saturno e Rahu, na casa 8, isso pode significar que você matou alguém, certo? Então, qual seria o remédio para se livrar disso, para ultrapassar esse karma? Tente salvar a vida de alguém, tá? Isso vale muito mais do que mantra, do que puja e as outras coisas. Salve alguém, né? Isso, claro, se for o seu caso, porque, olha só, pessoal, o mapa das pessoas, eles vêm com a mesma conjunção, digamos, duas pessoas com Saturno e Rahu no mapa, mas não são iguais, os karmas não serão iguais, certo? Então, Saturno com Rahu é muito mais ativo, Saturno com Ketu é muito mais passivo, e ele vai negando certas coisas, vai negando, vai fazendo você deixar aquilo para lá, tá? Então, por exemplo, se é Saturno com Ketu na casa 5, você pode ter filhos, mas você não liga, você não tem vontade de educá-los, você não tem vontade de se envolver com eles, e pode causar separação. Eles podem morar fora do país, por exemplo, certo? Claro que isso é só o mapa principal, como eu falei. Para filhos, a gente tem que olhar o D7, que são os Vargas, tá? Então, para cada casa, você olha um Varga diferente. E olha que interessante, eu vi um mapa de um rei, Eduardo VIII. Ele abdicou do trono da coroa britânica em favor do irmão dele. E ele tem essa yoga, ele tem Saturno com Ketu na casa 9. E a casa 9, vocês devem saber disso, é uma casa onde rola princípios, é uma casa de regras. Então, dá pra ver o quão boas são suas regras, se você é um cumpridor da regra. Ou se você
gosta de ver a coisa pegando fogo, ou se você não liga para regras. Então quem tem Saturno e Quetu na casa 9, como o mapa de Eduardo VIII, ele não liga para regras. Então ele se casou com uma divorciada, que naquela época não podia, e ele teve que abdicar do trono por conta disso. Ele abdicou em favor do irmão. O irmão transformou ele em duque, e ele foi viver fora do país. Então ele passou muitos anos da vida dele em Paris, na França, com a esposa. E durante a Segunda Guerra, esse ex-rei, Eduardo VIII, ele passou informações para o regime nazista, para Hitler. Né? Então ele conheceu Hitler, trocou cartas com Hitler. E assim, isso foi uma alta traição para o país dele, que estava lutando contra o regime nazista. Isso é de uma pessoa que desvia as normas, não cumpre as normas. Então assim, Saturno e Quetu pode agir de forma terrível no mapa de uma pessoa. Não é intencionalmente, é porque a pessoa não liga para as regras. Então Saturno com Quetu, a pessoa vai experimentar a negação daquela casa. Então Saturno e Quetu no ascendente, você vai ter, de certa forma, não vai se preocupar com o seu corpo, talvez com a sua saúde corporal. E outra coisa, ascendente, que muitos pensam que é você, somos nós, o ascendente, não. O ascendente não somos nós. O ascendente é nossa experiência nessa nova vida, com o nosso corpo, tá? Quem nós somos aí é outra história, certo? Então Saturno com Quetu vai trazer espiritualidade para aquela casa em forma de desapego, desleixo. Socialmente você vai ser considerado uma pessoa desleixada, que não liga para as coisas, tá? Mas no fundo, isso é um posicionamento espiritual. As pessoas tendem a perseguir a vida espiritual ou a reclusão. No caso de Eduardo VIII, ele foi colocado para fora do país, né? Ele foi para a França. Então, pode acontecer aí coisas desse tipo. Saturno com Rahu já é diferente, você tem que pagar algo. Saturno com Rahu, como eu falei, é mais ativo. Você veio para essa vida com a maldição e você tem que pagar isso de volta, fazendo alguma coisa. Então, se Saturno com Rahu está na casa 2, por exemplo, eles estão lá, você tem que retribuir ou ser responsável pela sua família, pelos seus pais, pelos seus avós, certo? A responsabilidade vai ser dobrada. Por quê? Porque Saturno já é responsabilidade. E Rahu vem amplificar isso aí. Rahu, ele amplifica aquilo que ele toca. Então ele vai amplificar a energia de Saturno. Só que Rahu e Quetu, eu queria que vocês lembrassem, eles são planetas que eles deixam os outros planetas doentes. Tanto Rahu quanto Quetu. Saturno fica doente, Saturno se comporta mal. Então a pessoa pode agir de forma irresponsável, até porque Saturno com Rahu, a pessoa não desenvolveu a aptidão de ser responsável, a habilidade de ser responsável. Então muitas vezes essa pessoa não é responsável. Mas após os 30 anos isso vai melhorando. Tanto Saturno e Quetu quanto Saturno e Rahu, eles causam esses tumultos para fazer as pessoas entenderem que eles têm pontos para melhorar. É com as dificuldades que a gente acaba olhando para nós mesmos e não culpando o mundo, porque o mundo não faz isso, a gente não tem isso, a gente não consegue aquilo, fulano não tratou a gente bem. Então é isso que eu tenho visto. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é que tanto Rahu quanto Quetu são importantes na hora do aspecto. Então, por exemplo, como o tema do vídeo é separação, onde Quetu olhar no seu mapa, ele vai estar separando. Sei lá, se Quetu está na casa 1, ele aspecta a casa 5 e a casa 9. Cria uma separação da casa 5 e cria uma separação da casa 9. Com Rahu é a mesma coisa. Rahu cria uma separação.
Com o Rahu é diferente. É aquilo que eu expliquei. O Rahu, quando ele está aspectando uma casa, ele está fazendo você ir para aquela casa, experimentar aquela casa. Mas cria uma separação porque você ainda está muito preso ao Ketu, a casa onde Ketu está. Certo? Então existe essa energia. Né? E qual que é a grande sacada? É juntar o Rahu com Ketu. Quando a pessoa aprende a juntar o posicionamento de Ketu com o posicionamento de Rahu, a pessoa se torna uma pessoa equilibrada na vida material e na vida espiritual. E eu vi em alguns mapas, isso é possível ser feito de forma natural para algumas pessoas, mas para outras isso é doloroso até. Então, muita gente vai para o Rahu, se dá mal na casa onde o Rahu está e volta para onde está o Ketu. Já vi isso 1000 vezes. Então, por exemplo, pessoas com o Rahu na casa 6 e Ketu na 12. São pessoas que querem meditar o tempo todo, querem estar em retiros espirituais o tempo todo, mas a vida chama elas para o Rahu. Olha, você tem que pagar a conta, você tem que trabalhar, você tem que lidar com colegas de trabalho, que é a casa 6. Então a pessoa fica nesse vai e vem, certo? Depois eu trago exemplos de mapas para vocês verem como isso funciona. E um belo dia a pessoa com o Rahu na casa 6 pode perder o emprego. Então a pessoa que estava meditando, tentando levar uma vida espiritual, não consegue mais. Por quê? Porque perdeu o emprego. Casa 6. Rahu trouxe a perda do emprego. Provavelmente pelo Dasha ou por um trânsito de algum outro planeta maléfico que passou por cima do Rahu. Já vi isso acontecer. A pessoa perdeu o emprego e teve que correr atrás. Ou seja, o Rahu puxou a pessoa através da perda para a pessoa continuar buscando emprego. Então é muito interessante ver isso funcionando. O que esses planetas maléficos querem? Eles querem que você aprenda. O que eles querem de você é que você pegue só o aprendizado. Que você abra sua mente, construa a sua consciência em torno daquilo. Não se apegue à matéria. Então, por exemplo, esse exemplo que eu falei do cara que perdeu o emprego, ele não pode se apegar ao novo emprego, porque ele pode perder novamente. É simplesmente a experiência de ir lá buscar o emprego que faz ele ser um espírito melhor, evoluído, porque é isso que o mapa dele pede. Então cada mapa pede algo, e os aspectos de Rahu e Ketu vão funcionar nessa dinâmica, tá? Vocês me perguntaram, alguns de vocês, sobre Rahu na casa 11. Rahu na casa 11 faz você talvez ter medo de networks, grupos de amigos. Talvez você fique nervoso com isso. Talvez você tenha um grupo de amigos e aquele grupo depois te largue e você tenha que procurar outro. Casa 11 também são seus ganhos materiais. Pode ser que Rahu faça você ganhar muito dinheiro e depois faça você perder. Então tem essa dinâmica aí. Rahu é uma montanha russa, lembrem-se disso. Ketu e Rahu, eles seguram um pouco as coisas. Então com Ketu na 5, você pode usar suas habilidades de vidas passadas em negócios especulativos como ação, para a casa 11. O que é a casa 11? Ganhos. Você pode descobrir uma forma nova de ganhar dinheiro com o Rahu na casa 11. Por sinal, o Rahu na 11 é excelente. Você pode confiar no seu Rahu na 11. Ele não vai te desapontar. A única coisa que eu já vi com o Rahu na casa 11 é que as pessoas tendem a trapacear para ter ganhos. Então, rola um pouco de trapaça. Tá? Eu tô falando de qualquer tipo de trapaça. Até uma mentira ou alguma coisa que você faz, até colar na prova da escola. Sabe? Olhar pro teste do colega. Isso já seria uma trapaça do Rahu. E o Rahu na 11 pode fazer isso. Só que, com o tempo, esse Rahu vai amadurecendo. Porque a casa 11 é chamada de casa Upachaya. Ela melhora, progride com o tempo. Então, Rahu na casa 3, Rahu na casa 6 e Rahu na casa 11 funciona bem. Rahu na 10 também funciona bem.
coloca a pessoa em alto escalão, né? Dá status para a pessoa, mas também pode tirar o status, certo? Status de casado é um deles. Dono de empresa, diretor de empresa, Rahu pode fazer isso. Tornar você um líder, colocar você numa posição de destaque. O problema é que Rahu na 10 pode fazer você mentir, enganar as pessoas para subir de posição. Tudo isso vai depender de mapa para mapa. Tem gente com Rahu na 10 que não é capaz de fazer isso. Mas aí entra um bom Júpiter, uma boa casa 9, com bons princípios e tudo mais. Tem outro exemplo que eu queria falar para vocês, é do Príncipe Charles, o sobrinho neto de Eduardo VIII. Ele tem no mapa Sol com Ketu na casa 4. É Sol, Mercúrio e Ketu na 4. E na infância, o pai dele fez ele estudar numa escola, que foi uma escola onde o pai estudou quando era criança. E o pai fez ele estudar nessa escola muito rígida, super militar. Ele sofreu bullying lá. Na minha interpretação, foi esse Sol com Ketu que trouxe esse problema para ele novamente. Então ele teve que se submeter ao pai, Sol é a figura do pai, Ketu, vidas passadas, ele teve que rever isso novamente. Ele foi para uma escola que ele não queria ficar, casa 4 é educação, e ele terminou os estudos dele lá. Ele tem Lua com Rahu na 10. A mãe não pôde fazer nada, certo? O pai, a vontade do pai prevaleceu. Porque Ketu é aquilo de concreto, é aquilo que já está consolidado. E Lua com Rahu é aquilo que não foi aprendido ainda. Então o que ele tinha que desenvolver eram as qualidades da Lua. Ele não se dá bem com o pai, não sei se vocês já observaram isso, o relacionamento deles é difícil. O Sol está debilitado no signo de Libra. Então essa combinação do Príncipe Charles, de Ketu e o Sol na casa 4, fez com que ele tivesse que suportar uma escola que não era para ele, que não servia para ele. E com isso causou separação do pai, porque ele ficou internado nessa escola. E causou separação também do lugar onde ele mora. Ele teve que sair da casa que ele mora para ir para essa escola. Tudo por causa do karma que o Sol com Ketu na casa 4 trouxe. Certo? Essa seria a minha interpretação disso. Então é isso. Eu já falei demais. Até os próximos vídeos.